Olá, tudo bom? Olha, antes de mais nada, acesse as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curta lá, se inscreva, ative as notificações, tem muita coisa legal. Às vezes você tem uma dúvida e nós temos lá o material que pode te ajudar a solucionar essa dúvida, tá bom? Bom, eu quero falar um pouco com você sobre terceirização, tá? É um tema que está em voga nos dias de hoje, principalmente nesse aspecto de período de pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero falar um pouco sobre isso. Pode ser a sua dúvida ou de alguém que você conheça, de algum empresário que esteja me assistindo, mas é muito interessante. Terceirização. O que aborda a lei sobre terceirização? Primeiro que a lei de terceirização é uma lei recente, ela é de 2017, tá? É 3.429. Ela regula o trabalho entre a empresa específica e a empresa que vai fornecer aquele funcionário de trabalho terceirizado ou temporário, vamos dizer assim, tá? O que é de fato, então, um trabalho temporário? Tá? O trabalho temporário é o trabalho prestado por uma pessoa física. Essa pessoa física ela é contratada de uma empresa de trabalho temporário, que é regulado por essa lei chamada de lei de terceirização, e ela fornece para as empresas esse funcionário. Tá? Mas existem algumas regras específicas de fornecimento, regras de periodicidade. Não é assim simplesmente, olha, eu vou contratar um funcionário terceirizado para me isentar de algumas questões de encargos trabalhistas, encargos sociais. Não, existem regras específicas, tá? Que é o que eu quero falar aqui com você. Bom, em que condição então eu posso, como empresário, por exemplo, contratar um trabalhador temporário, né? São algumas situações que são elencadas na lei, por exemplo, lá no artigo 2º, nos parágrafos, por exemplo, substituição transitória de pessoal permanente, ou seja, você tem um grupo de pessoal permanente na sua empresa, são registrados, são CLT, mas um vai sair de férias, o outro está afastado e você precisa colocar outra pessoa no lugar. Nesses casos, comprovadamente, se isso acontecer, você pode contratar um trabalhador temporário, de uma empresa temporária idônea, enfim, nós vamos abordar lá na frente. Outra situação, por exemplo, demanda complementar de serviços, né? Advindo de fatores imprevisíveis, por exemplo, ocorreu um desastre natural que impossibilita o fornecimento de água potável. Você tem naquela localidade uma empresa de água potável. É fato que a demanda por água potável vai aumentar e aumenta abruptamente. Você não tem mão de obra para suprir. Então você, comprovadamente, pode contratar um trabalhador temporário para suprir aquela demanda que vai ser temporária. É uma demanda complementar de serviços, tá? Por exemplo, um trabalho intermitente, no caso, né? É uma empresa que ela presta serviços, ela tem projetos esporádicos, né? Frequentes, mas esporádicos, vamos dizer assim. Né? Não tem datas específicas. Então, o comercial daquela empresa fecha um trabalho, precisa do funcionário. O trabalho tem prazo determinado, o trabalhador faz o trabalho, depois ele é desligado. Nesses casos específicos, e aí vale um estudo mais aprofundado, mas em regra geral, pode-se contratar um trabalhador de maneira temporária, para essas demandas intermitentes. Tem também aqueles trabalhos periódicos, né? Com intervalos regulares, que também é possível a contratação do trabalhador temporário. E também aquela questão da sazonalidade, né? Determinado período do ano a minha demanda aumenta. Por exemplo, as fábricas que comercializam, que produzem, por exemplo, panetones, produtos de Natal, é sazonal, ou seja, tem determinados períodos, né? Ou aqueles que fazem ovo de Páscoa, enfim. Né? Então, nesses aspectos, é possível, logicamente com estudo amparado, você contratar, através de empresa de trabalho temporário, esse trabalhador, tá? Ou esse grupo de trabalhadores. Tá? Então, vamos, por exemplo, então o contrato da minha empresa, eu tenho uma empresa, sou empresário, ele não é com funcionário dessa empresa de trabalho temporário. Com quem é o meu contrato? Olha, segundo a lei, o seu contrato ele é diretamente com a empresa de trabalho temporário e não diretamente com o trabalhador, tá? Você está contratando o serviço daquela empresa de trabalho temporário, o qual ela vai disponibilizar para você um trabalhador temporário. Então, o contrato não é direto com o trabalhador, o contrato ele é direto com a empresa de trabalho temporário, tá? Quais são as características, então, de um trabalho temporário?
segundo os artigos 4º e 6º dessa lei que nós estamos falando, essa empresa de trabalho temporário, ela tem que ser uma pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ela tem que ter prova do registro, né, comercial na sua localidade e tem que ter um capital social de no mínimo R$100.000, tá? Antes de contratar, até para o empresário que estiver me assistindo, antes de contratar essa empresa, é importante analisar essas situações, tá? As características dessa empresa, se ela é uma empresa de fato com KNAI lá de trabalho temporário, aquela coisa toda, se preenche os requisitos constantes na lei, que isso, se não observado isso da maneira correta, isso lá na frente, eventual demanda trabalhista, isso pode gerar um passivo para a empresa. Então é preciso ter olhos atentos aqui nas instruções legais, tá? Bom, o que mais que eu posso dizer para vocês aqui? Existe vínculo trabalhista, né? Relação de vínculo trabalhista e dos prazos para prestação de serviço, sim. O artigo 10º lá da lei, ele fala sobre os vínculos, sobre as características, quais são esses vínculos. Bom, primeira coisa, não existe vínculo qualquer seja o ramo de atividade da empresa tomadora com o funcionário da empresa que vai fornecer esse funcionário temporário, desde que preenchido todos os requisitos. Em regra, não existe vínculo, tá? Se houver algum descumprimento, é possível sim que seja reconhecido na Justiça do Trabalho o vínculo empregatício, tá? E aí, uma vez que é reconhecido o vínculo, você tem todas as demais verbas trabalhistas e sociais, as contribuições que são inerentes à questão do vínculo de emprego, tá? Então, preciso observar bem como eu falei anteriormente. Não existe contrato de experiência para essa modalidade, segundo o parágrafo 4º lá do artigo 10º, tá? Esse contrato de trabalho temporário ele não pode exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não, tá? Mas existe uma possibilidade de prorrogação por mais 90 dias consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que ensejaram o contrato. Lembra que eu falei lá daquelas condições? Relembrando para você, a questão da substituição transitória, demanda complementar, trabalho intermitente, a questão periódica ou sazonal. Se persistirem e isso for comprovado, você consegue prorrogar por mais 90 dias, comprovadas essas questões, mantidas essas questões que ensejaram o contrato lá, tá? Bom, o que eu posso falar mais para você? Mesmo a relação empresa e trabalho temporário sendo relação entre empresas, né? Existe previsão legal de responsabilidade subsidiária, ou seja, se o trabalhador dessa empresa temporária, por algum motivo que lhe apraz, né, ele entende que ele tem algum direito, e ele consegue, é reconhecido na Justiça do Trabalho esse direito, a responsabilidade pelo pagamento desse funcionário, ela é o quê? Ela é subsidiária, ou seja, ela é da empresa o qual ele foi contratado, e se ela não pagar subsidiariamente, ela é da empresa que tomou o serviço. Então, por isso que é necessário o acompanhamento, principalmente de um advogado capacitado para isso, primeiro para análise da empresa, a idoneidade dela, a forma da contratação, como vai ser a análise das condições, se a sua empresa preenche as condições de sazonalidade, periodicidade, a intermitência, aquela coisa toda, tá? Para que minimize o máximo possível a questão de qualquer tipo de problema trabalhista no final, tá? Bom, espero ter ajudado vocês aí e que, bom, talvez esse seja o último vídeo do nosso